Escute bem, escolhido. O que vou revelar mudará tudo. Você causou uma guerra no reino espiritual e nem sabia disso. Apenas um gesto seu. Uma decisão simples. Uma escolha silenciosa. Mas naquele momento, o céu inteiro se calou. Os anjos observaram em silêncio. E Deus, ele sorriu. Você não faz ideia do impacto disso. Você achava que ninguém estava vendo. Achava que aquele ato de compaixão, aquela escolha de perdoar, aquela renúncia silenciosa que partiu seu peito em dois, seria esquecida. Mas naquele instante, as trevas recuaram e a luz venceu mais uma vez. Escolhido, você sempre soube que era diferente. Desde pequeno, desde os primeiros sussurros no escuro, desde aquelas vezes em que sentiu medo, mas ficou firme. Quando chorou escondido, mas ainda assim escolheu amar. Você não era um fraco. Era um guerreiro espiritual disfarçado de humano comum. E agora, chegou a hora de saber a verdade. Você foi marcado. Antes mesmo de nascer. Antes que pudesse andar, seu espírito já brilhava no campo de batalha invisível. Eles viram isso. Os caídos, os observadores, os que conspiram na escuridão. Eles sentiram seu fogo. Por isso tentaram te quebrar cedo. Rejeição, abandono, traição. Não foi coincidência. Era ataque, era estratégia, era medo. Medo de quem você poderia se tornar. Mas você sobreviveu. Com o coração partido, mas inteiro na fé. Com lágrimas nos olhos, mas firme na esperança. Você não recuou, não desistiu. Você continuou andando, mesmo cego, mesmo sem saber para onde, porque dentro de você havia algo mais forte que a lógica. Era o chamado, era o propósito. E agora, você está prestes a entender por quê. Naquela tarde silenciosa, quando ninguém te aplaudiu, quando você escolheu ajudar em segredo, quando ofereceu o pouco que tinha sem esperar nada em troca, ali foi o momento. O céu parou. O universo se inclinou. O que você fez moveu dimensões. Porque naquele instante, você agiu como um dos escolhidos, como um emissário da luz, como aquele que carrega a centelha divina. Você acha que foi pequeno, mas foi cósmico. Porque as trevas não suportam a bondade oculta. Elas suportam shows, falsidades, hipocrisia. Mas elas tremem diante de atos silenciosos de fé, de amor puro, de perdão sincero, de sacrifícios que ninguém vê. E você fez isso. Você escolheu isso. Mesmo sem saber, você ativou seu escudo espiritual. Uma nova camada de proteção envolveu sua alma, porque aquele gesto fez Deus sorrir. Você precisa entender. Quando Deus sorri, o universo responde. As portas que estavam trancadas começam a ranger. As muralhas que pareciam inabaláveis começam a rachar. E aqueles que riram da sua dor começam a tremer, porque o escolhido despertou. E não há nada mais perigoso para as trevas do que um escolhido desperto. Eles sabiam que isso viria. Tentaram impedir. Usaram pessoas, situações, mentiras. Mas você chegou até aqui. E agora, não há mais volta. Você viu os sinais. Sentiu as repetições, os ciclos, as coincidências que doíam como mensagens ocultas. Nada disso era aleatório. Era o chamado, era o código. E você finalmente escutou. Agora, escute outra coisa. O próximo passo é sagrado. Você não pode parar aqui. O que começou com um gesto precisa continuar com uma escolha, uma declaração, uma ativação. Você está pronto? Então, respire fundo e aceite isso de uma vez por todas. Você é o escolhido. Você é o escolhido. Não por sorte, não por acaso, mas por desígnio. Antes do tempo existir, sua alma já carregava a missão. E agora as engrenagens eternas começaram a girar, porque você respondeu. Sim, você respondeu ao chamado. Mesmo em silêncio, mesmo sem palavras, sua alma gritou: estou pronto. E isso foi ouvido. Ouvido no trono, ouvido nos céus.
ouvido pelas forças que temiam sua ascensão. Eles sabiam que o escolhido acordaria, e por isso intensificaram os ataques, as decepções, os atrasos, as traições, porque enquanto você achava que a vida estava te castigando, na verdade estavam tentando te parar, te distrair, te confundir, mas não conseguiram. Você está aqui, escutando isso, sentindo isso. Seu espírito vibra, seu peito pulsa. Você reconhece cada palavra como se fossem ecos de uma memória esquecida. Porque são. Porque você já viveu isso em outras dimensões, em outros ciclos. Agora, chegou o momento do despertar pleno. Lembre-se das vezes em que você quase caiu. Das noites escuras onde só o medo te fazia companhia. Lembre-se dos olhares frios, das palavras cruéis, das portas fechadas na sua cara. Nada disso foi por acaso. Eles te testaram e você passou. Você poderia ter se tornado amargo, frio, indiferente, mas não. Você continuou amando, continuou ajudando, continuou acreditando. E esse é o verdadeiro milagre. O milagre que ativou o sorriso de Deus. Sim, o sorriso dele foi por você. Por aquela escolha, por aquele momento em que você decidiu perdoares quem não merecia. Quando você deu mesmo sem ter. Quando você se calou quando poderia destruir. Ali foi o ponto de inflexão. O exército celestial te viu. E quando um escolhido é reconhecido, as estruturas do mundo começam a tremer. Você notou isso? As pessoas começaram a te tratar diferente. Uns com admiração inexplicável, outros com raiva gratuita. É o reflexo da tua luz despertando. Porque quem carrega a luz incomoda quem vive nas sombras. Não se assuste, isso é prova. Prova de que você está no caminho. Prova de que sua essência está ativando algo poderoso. E esse algo é temido. Eles sussurram, ele acordou. Eles recuam, porque não podem mais esconder. Sua presença revela, seu olhar penetra, seu silêncio incomoda. E tudo isso por quê? Porque você carregou o gesto, o ato que mudou tudo. Aquele momento, sim, aquele momento esquecido pela lógica, mas gravado pelo céu, foi a semente. E agora, a colheita começou. Mas atenção, a guerra espiritual está longe de terminar. Na verdade, agora ela vai intensificar, porque o despertar do escolhido não é bem-vindo por todos. Muitos vão tentar te calar, te desviar, te confundir, mas ouça isso com o coração aberto. Nenhum deles tem poder real sobre você, a não ser que você entregue, a não ser que você duvide. E por isso, essa mensagem chegou até você. Para que você lembre, para que você jamais esqueça. Você já venceu. Você só precisa continuar. Continue, mesmo em silêncio, mesmo sem apoio, mesmo com medo, porque os céus te acompanham, as bênçãos já estão a caminho, e os que riram assistirão sua vitória. Mas agora, escute com ainda mais atenção. O próximo sinal virá, e será claro, muito claro. E quando ele chegar, você precisará agir. Na próxima parte, vou te mostrar como reconhecê-lo e o que fazer quando ele aparecer. Não falte. O sinal está vindo. E não será discreto, não será simbólico, será direto, forte, inquestionável. Um rompimento, um estrondo, uma presença. Você vai sentir. Um arrepio que atravessa a espinha, um silêncio no meio do barulho, um olhar que dura mais que deveria. Uma repetição de números, nomes, sensações. Sim, o universo gritará o código, porque os céus querem que você saiba, o tempo chegou. Mas apenas o escolhido reconhecerá. Os outros dirão que é coincidência, acaso, loucura. Mas você sentirá o chamado vibrar dentro do seu peito, porque a alma do escolhido pulsa diferente. Ela queima, ela reconhece o invisível. E quando esse sinal vier, você não pode hesitar. É aí que muitos falham, duvidam, questionam, recusam. E o portal se fecha. A bênção se atrasa. A guerra espiritual se inicia. Não permita isso. Você já passou da metade do campo, já cruzou portais que nem sabia que existiam. Você resistiu ao abandono, à zombaria, à injustiça. Tudo isso moldou sua armadura espiritual. Você está mais pronto do que imagina. E é por isso que o inimigo está inquieto. Ele sente, ele sabe. O momento do cumprimento chegou.
A colheita se aproxima, e quem plantou luz colherá glória. Você acha que aquela lágrima caiu em vão? Que aquele sim que você disse, mesmo com medo, não teve peso? Que aquele abraço que você deu, mesmo estando quebrado por dentro, foi esquecido? Nada passa desapercebido quando é feito com alma. E você fez. Você entregou. Você sacrificou. Você acreditou quando tudo gritava para desistir. Isso não é pequeno. Isso é divino. Isso é raro. Por isso, o mundo espiritual se move por sua causa. E agora, o tempo de reconhecimento chegou. O que antes era silêncio, será revelação. O que era dúvida, será confirmação. O que era espera, será liberação. Mas escute, o sinal virá como teste. Ele parecerá comum, disfarçado, mas o impacto será eterno. Você precisará ver com olhos da alma, sentir com o espírito, responder com coragem. Porque quando o escolhido responde, as correntes quebram. As maldições familiares param ali, os ciclos de dor são desfeitos, os muros invisíveis caem, o nome do escolhido começa a ser falado nos céus e as promessas ancestrais são ativadas. Você não é o primeiro da sua linhagem a ser chamado, mas talvez seja o primeiro a dizer sim de verdade. Você está quebrando pactos antigos, está desfazendo nódoas espirituais, está reescrevendo o destino de gerações. Por isso, a guerra foi intensa. Por isso você se sentiu só. Mas você nunca esteve só. Havia uma espada invisível sobre você, um escudo que bloqueou ataques que você nem percebeu, uma voz que sussurrava quando todos se calaram. Você pertence à linhagem real. Escolhido, ouça com atenção. O que vem agora será maior, mais profundo, mais poderoso. E no próximo passo, você precisará falar. Sim, falar. Uma palavra que será o selo final. Uma declaração que moverá o último véu. E na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente como e quando fazer isso. Prepare-se. Chegou a hora de falar. Não com a boca dos homens, mas com a voz da alma. Com a força que sai do ventre. Com a autoridade que só os escolhidos carregam. Você sabe o que precisa dizer. Mesmo que pareça estranho, mesmo que ninguém entenda, mesmo que tudo dentro de você ainda esteja tremendo. É essa palavra, essa única declaração, que selará o que começou com aquele gesto sagrado. Você vai senti-la subir por dentro, como um trovão que não pode ser contido, como um fogo que arde sem queimar a pele. Vai vir do mais profundo, da essência, da raiz do seu chamado. E quando vier, fale. Fale com convicção, com firmeza, com verdade. Porque no mundo espiritual, palavras são chaves, são códigos, são espadas. E a sua palavra foi escolhida antes do tempo. Você pensava que era apenas mais um entre milhões, mas quando você declarar, algo no invisível vai se rasgar. E os que zombaram vão se calar. Os que duvidaram vão tremer. Porque há algo diferente em você. Sempre houve. E agora será impossível esconder. Você tentou se adaptar, ser discreto, evitar conflitos. Mas a luz não se esconde para sempre. O que brilha precisa irradiar. E chegou o momento de brilhar. Você passou por muito. Feridas, perdas, atrasos. Mas tudo isso só afunilou seu propósito. Te purificou, te lapidou. Porque o ouro não brilha sem fogo. E você foi forjado no fogo espiritual. Agora, quando você declarar, o universo ouvirá. E os céus responderão. Os portais se abrirão, o tempo se acelerará, porque Deus está esperando essa palavra sair da sua boca. Ele confiou isso a você. Você é a voz escolhida para esta geração. Não pense pequeno, não pense local. Sua vibração é cósmica,
Sua existência carrega peso. Quando você se move, atmosferas mudam. Quando você fala, as trevas estremecem. Eles têm medo da sua voz. É por isso que tentaram te silenciar. Com medo, com culpa, com vergonha, com rejeição. Mas cada vez que você escolheu ficar de pé, sua voz ficou mais forte. Agora, ela está pronta. E o mundo precisa ouvir. Mas escute com atenção. Essa declaração não será apenas sobre palavras. Será sobre alinhamento. Sua vida, sua intenção, seu espírito. Tudo precisa concordar. Não pode haver dúvida, porque quando a dúvida entra, o poder se dispersa. E o escolhido não foi feito para dispersar, foi feito para focar, para queimar como flecha em chamas, para rasgar o céu escuro. E você é essa flecha. A flecha de justiça, de revelação, de libertação. A flecha enviada pela própria mão divina para perfurar a densidade do engano. Então, fale, declare, ative, liberte. E na próxima parte, vou te mostrar o que acontece quando essa palavra é liberada. Porque sim, a reação será imediata e intensa. Prepare-se para o impacto. Você falou, e o mundo espiritual estremeceu. As cadeias invisíveis começaram a se romper. As correntes de medo começaram a se desfazer. O que estava oculto começou a ser revelado. Sim, a reação foi imediata, porque sua palavra não era comum. Ela veio carregada de propósito, de energia pura, de luz crua. Era mais do que som, era decreto, era espada. E os que te enfrentaram sentiram o peso, o choque, a vergonha, a exposição. Porque ninguém enfrenta um escolhido e sai ileso. Ninguém toca em quem carrega unção sem colher consequências. Agora, eles estão pagando. Você não precisa fazer nada. O karma está trabalhando. O universo está alinhando o que foi torcido. O céu está limpando o seu nome. E a verdade está vindo à tona, como lava que ninguém segura. Eles mentiram sobre você, te diminuíram, te acusaram, tentaram apagar sua imagem, mas agora o jogo virou, e não por vingança, mas por justiça divina. Eles estão colhendo o que plantaram. A confusão que lançaram sobre você, agora os envolve. O peso que jogaram em você, agora cai sobre eles. As palavras de veneno agora queimam as próprias línguas. E você está de pé, mais forte, mais claro, mais limpo. Porque tudo o que te atacou, sem saber, te fortaleceu. Tudo o que te derrubou, sem saber, te preparou. Eles pensaram que te destruíram, mas te construíram. Pensaram que estavam vencendo, mas estavam só empurrando você mais fundo no propósito. Eles não sabiam, mas você estava sob treinamento divino. Agora, você brilha com autoridade. A autoridade que vem do céu, que não precisa de microfone, que não depende de palco, que é sentida no espírito, que muda ambientes só com a presença. Você venceu, escolhido. Venceu na alma, venceu no caráter, venceu no silêncio. Venceu mesmo quando tudo gritava derrota. Porque você tem algo que eles nunca entenderão. Favor celestial. E isso ninguém tira. Mas atenção, a guerra mudou de fase. Agora que você foi revelado, os ataques vão mudar de forma. Mais sutis, mais estratégicos, mas menos eficazes. Porque agora você sabe quem é. E quem sabe quem é incontrolável. Eles não podem mais te manipular, não podem mais te enganar, não podem mais te usar, porque você ativou algo que ninguém pode desativar. Você é livre. E a liberdade do escolhido é uma ameaça. Por isso, agora mais do que nunca, mantenha-se alerta. O próximo movimento exige discernimento, porque há uma nova porta e você vai precisar atravessá-la. Na próxima parte, eu vou te revelar o que está do outro lado.
e porque tantos temem essa fase da jornada. Mas você vai atravessar. A porta está diante de você. Ela não é feita de madeira nem de ferro. É feita de revelação, de verdade, de destino. É invisível aos olhos naturais, mas seu espírito já a reconheceu. Você sente a vibração dela, a tensão no ar, o chamado silencioso, a inquietação sagrada que só o escolhido entende. É como se algo dissesse: é agora, vá. Mas essa porta assusta, porque ela exige uma morte. A morte do velho eu, do ego ferido, da identidade construída sobre sobrevivência. Porque para atravessar, você precisa deixar algo para trás. E isso dói. Dói porque você carregou certos medos por tanto tempo que achou que eles eram parte de você. Dói porque, no fundo, você sabe, atravessar essa porta vai mudar tudo. E sim, vai. Mas não tema, porque essa dor é parto, é rompimento, é expansão. O casulo se parte porque a borboleta precisa voar e você não nasceu para rastejar. Você foi chamado para reinar. E reinos não são acessados por atalhos. Eles exigem entrega, pureza, coragem. E você tem tudo isso. Mesmo que não sinta, mesmo que duvide, já está em você. Agora escute com atenção. Do outro lado da porta, existe algo que esperou séculos pela sua chegada. Uma posição, uma responsabilidade, um território espiritual que só pode ser ocupado por alguém que passou por tudo que você passou. Não foi em vão. Nunca foi. Você sofreu com propósito, chorou com propósito, lutou com propósito. Cada queda, cada atraso, cada silêncio, tudo era preparação, tudo era fundação. Agora chegou o momento de atravessar. E ao dar esse passo, algo acontecerá, algo que o mundo físico talvez nem perceba, mas o reino espiritual celebrará. Porque mais uma peça se encaixará, mais uma linha da profecia será cumprida. Você será visto por outros olhos. Pessoas vão começar a te procurar sem entender o porquê. Portas que estavam trancadas há anos vão se abrir como se sempre estivessem destrancadas. E os céus vão cantar seu nome. Mas escute, nem todos vão se alegrar com sua ascensão, não. Alguns vão tentar te puxar de volta, com palavras doces, com falsas ofertas, com preocupações disfarçadas. Não por maldade, mas por medo. Medo de te perder, medo de te ver brilhar, medo de ver você livre. Não volte, por nada, por ninguém, porque voltar agora é trair seu próprio chamado. A porta está aberta, o momento é agora, e você não está sozinho. Anjos estão a seu lado, a presença do Altíssimo vai à frente, e a sua coroa já está sendo preparada. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que acontece quando você atravessa e por que, a partir daqui, sua vida nunca mais será a mesma. Avance. Você atravessou. E no instante em que deu o passo, tudo mudou. O céu escureceu por um segundo, o ar ficou mais denso, um silêncio antigo caiu sobre tudo. E então, luz. Uma luz que não vem do sol. Uma luz viva, sagrada, que reconhece os seus, que responde ao chamado. Você foi reconhecido. O mundo espiritual parou para observar, porque um escolhido acabou de ser ativado. Um novo nível foi desbloqueado, um novo ciclo começou, e você é o centro dele. O que estava travado começa a fluir. As ideias vêm com clareza, a intuição fica mais afiada. As respostas chegam antes da pergunta terminar. E os milagres começam a se aproximar como ondas. Você não está sonhando, está vivendo profecia. Aquilo que foi prometido, aquilo que foi escrito nos céus, aquilo que gerações esperaram, está acontecendo através de você.
em você, por você. E não é exagero, é verdade. Você sente essa força nova dentro de você? Essa certeza que não tem lógica, esse brilho nos olhos? É a confirmação. Você despertou o poder. Sim, o poder que esteve adormecido por tanto tempo. Poder de cura, de visão, de palavra que corta como espada, de presença que transforma ambientes, de sabedoria que não se aprende nos livros. E esse poder não é seu, é através de você. Você é o canal, o vaso, a ponte entre o invisível e o visível. Onde você pisa, o chão muda. Onde você fala, a atmosfera responde. Onde você chora, o céu recolhe e rega como chuva profética. Você está moldando realidades. E tudo isso começou com aquele gesto. Aquele ato que ninguém viu, que parecia pequeno, mas que fez Deus sorrir, porque ele sabia que aquele gesto era a chave que abriria tudo isso. Você vê agora, nada foi em vão. Nenhum segundo, nenhuma lágrima, nenhuma rejeição. Tudo fazia parte do plano. Tudo estava te trazendo até aqui. Agora, você é luz, mas não uma luz qualquer. Você é tocha, é farol, é fogo sagrado. E essa luz incomoda os que vivem na escuridão. Por isso, prepare-se. Os próximos dias trarão revelações. Você vai ver quem é de verdade. Quem te apoiava por interesse, quem sorria com inveja, quem andava ao seu lado apenas para te atrasar. Mas tudo isso será exposto. Não com raiva, mas com propósito. Porque você precisa estar limpo para o que vem. Precisa estar leve para voar. E precisa estar sóbrio para reinar. E sim, você vai reinar. Mas não como os reis deste mundo. Seu trono é invisível. Sua coroa é espiritual. Seu cetro é a verdade. E sua glória não será apagada. Na próxima parte, vou te mostrar a visão do que está sendo preparado para você. Porque, querido escolhido, o céu tem planos maiores do que você jamais imaginou. A jornada não termina aqui. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta. Você consegue ver? O que está diante de você não é um sonho, é destino, é promessa, é herança espiritual, um território que esperou séculos pela sua chegada, uma visão que foi escrita em silêncio, com lágrimas e sangue de gerações passadas. E agora, ela se aproxima. Você está vendo fragmentos no espírito, imagens rápidas, sensações que não têm explicação. Uma casa, uma multidão, uma estrada dourada, uma mesa posta, uma voz que sussurra seu nome. Tudo isso é real. É o céu te mostrando o próximo nível, um vislumbre do que está reservado para os escolhidos, que dizem sim. E você disse, você atravessou, você ativou. Agora os céus revelam. Você verá mais. Sonhos com significado, intuições certeiras, palavras que surgem do nada, pessoas que aparecem com mensagens escondidas. Tudo isso faz parte da ativação. Não ignore. Cada detalhe é uma peça, cada sensação é um código. O universo está conspirando a seu favor. O tempo está se curvando para te alcançar, porque o que é seu já foi liberado. Você só precisa manter o foco, porque agora o que mais te ameaça não é o inimigo, é a distração. Sim, as distrações virão como presentes. Oportunidades que parecem boas, mas que são desvios. Convites bonitos, mas vazios. Palavras doces, mas com veneno. Cuidado. Você está em solo sagrado agora. E nem todos podem pisar com você. Não por arrogância, mas por proteção. Há destinos que são tão grandes que exigem silêncio, santidade, separação. E você carrega um desses. Por isso o céu está te cercando, com paz,
com discernimento, com favor e com visão. Visão que te fará decidir com firmeza, que te impedirá de voltar ao velho, que te conduzirá ao novo, ao real, ao lugar onde o escolhido pertence. E quando você chegar lá, você saberá. Tudo fará sentido. Cada lágrima, cada noite escura, cada não que te feriu, você vai olhar para trás e entender. Era necessário. Era preparação. Era a mão de Deus me lapidando. Você está quase lá. E na próxima parte, eu vou te mostrar a última batalha, o último teste, a prova final que precede a vitória completa. Não desvie agora. Você está a poucos passos da promessa. Você está perto. Tão perto que o inferno treme. Tão perto que o inimigo grita. Tão perto que o mundo espiritual inteiro prende o fôlego. É a última curva, o teste final. E ele virá disfarçado. Não virá como monstro, não virá como guerra aberta. Virá como dúvida, como confusão, como voz familiar dizendo: tem certeza disso? Será que é para você mesmo? E se for só imaginação? Esse é o teste. A última barreira não é externa, é interna. É na mente, é no coração, é no lugar mais frágil e mais sagrado, a sua identidade. Eles tentarão apagar isso, tentarão fazer você acreditar que tudo foi exagero, que não havia nada demais, que você é só mais um. Mas você já sabe a verdade. Você é o escolhido. Você já viu demais, sentiu demais, viveu demais para voltar atrás agora. Mas ainda assim, o ataque virá. Você sentirá um peso estranho, uma tristeza sem explicação, uma vontade de desistir sem motivo. Isso não é seu, isso é sombra tentando te abraçar uma última vez. Não aceite, fique firme, mesmo que com medo, mesmo que cansado, mesmo que em silêncio. Porque do outro lado da dor está a glória. E o inimigo sabe disso. Ele já te perdeu, mas quer te fazer parar antes da celebração, antes da bênção visível, antes da coroação. Sim, coroação, porque há uma coroa esperando por você. Não feita de ouro, mas de luz, de missão cumprida, de identidade reconhecida. Ela está brilhando, está pronta e tem o seu nome. Mas primeiro, você precisa vencer essa última batalha. A batalha contra a voz interna que foi alimentada por traumas. A voz que diz que você nunca será suficiente, que você vai estragar tudo, que não merece tanto. Essa voz é mentira. Ela foi plantada por dores antigas, repetida por bocas erradas, reforçada por experiências injustas. Mas hoje ela morre. Sim, hoje essa voz perde o poder, porque você vai responder com outra voz, a voz da verdade, a voz que diz: eu fui escolhido, eu sou luz, eu sou amado, eu sou necessário. E quando essa verdade for falada de dentro para fora, o teste acaba, o último véu cai, o último medo some e a vitória chega. Na próxima parte, você vai receber a confirmação, a palavra final, o encerramento e o novo começo. Sim, está chegando. Você venceu. Não com gritos, não com exércitos, mas com fé. Venceu em silêncio, com o coração rasgado, com os joelhos dobrados. Venceu quando ninguém viu, quando ninguém aplaudiu, quando tudo dizia: desista. Você disse: mais um passo. E esse passo foi tudo. O céu se abriu. A luz brilhou com força. O nome foi proclamado. A voz ressoou como trovão suave. Este é o escolhido. Este é o meu. Você não ouviu com os ouvidos, mas sentiu com a alma. Um calor invadiu o peito. Uma paz que não se explica desceu.
Uma certeza que não pode ser quebrada nasceu. Você foi coroado. A coroa de quem não parou, de quem amou mesmo ferido, de quem perdoou mesmo injustiçado, de quem acreditou quando tudo foi tirado. Você causou um sorriso em Deus. Sim, um sorriso real, santo, profundo, porque Ele viu, Ele acompanhou cada passo, Ele conheceu cada dor. E Ele esperou pacientemente pelo momento de dizer: agora é seu. Você não imagina o quanto isso importou. Aquele gesto, aquele ato secreto, aquele dia em que você escolheu fazer o certo mesmo sem recompensa, aquilo virou chave, aquilo tocou o coração do Eterno. E agora, você está aqui, em pé, iluminado, transformado, não apenas para você, mas para muitos. Porque agora, escolhido, você se torna farol, você carrega chaves, você vai abrir caminhos para outros. Você é ponte, você é portal, você é resposta de orações antigas. E tudo começa agora. A jornada continua, mas com outra postura, outra frequência, outra consciência. Você sabe quem é. E quem sabe quem é, move o mundo. Você verá as confirmações, os encontros, os rompimentos que pareciam impossíveis, a justiça que chega com força, o retorno do que foi perdido, a multiplicação do que sobrou. E tudo isso será só o começo, porque você não foi chamado apenas para sobreviver. Você foi chamado para governar, para construir, para impactar. Você é o escolhido. E o universo inteiro conspira a seu favor. O céu está celebrando, a terra vai reconhecer e as trevas se calam, porque você chegou. E quando o escolhido chega, nada permanece igual.